Pessoal, tudo bem? Vamos então agora para mais uma aula da frente 3, tá bom? Mais uma aula de elétrica, continuando o assunto de eletrodinâmica, galera. Lembrando que nesse bloco de eletrodinâmica nós já estudamos corrente elétrica na primeira aula, já estudamos a primeira lei de Ohm e o conceito de resistência elétrica na segunda aula, e na terceira aula, que foi a última aula de eletrodinâmica, pessoal, nós vimos a segunda lei de Ohm. Nós vimos que a geometria de um resistor influencia no valor de sua resistência. Agora, pessoal, nós vamos ver como você pode associar mais de um resistor em um circuito elétrico, ok? Vamos dar a associação de resistores, tudo bem? Beleza, galera, ó. Basicamente, nós vamos ter dois tipos de associação, pessoal. A associação em série, né? Que é o que eu vou falar agora. E nós vamos ter também, veremos nessa aula ainda, a associação em paralelo. Ok? Então eu vou ter em série e em paralelo e depois eu vou misturar as duas. Aí eu vou criar um novo tipo que na verdade não é um novo tipo. É só uma mistura do série com paralelo que é chamado de associação mista. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tudo bem. Ó, galera, a associação em série é uma associação de resistores em que os resistores estão no mesmo ramo, né? Quando eu digo ramo, galera, eu estou dizendo aqui fio, ó. Imagina, eu tenho um circuito aqui, uma fonte de tensão, ok? Ela que vai dar os meus volts, esse U é a diferença de potencial, ela vai dar energia para o meu sistema. E aí eu tenho aqui um fio, né? E no mesmo ramo eu vou ter os resistores no mesmo fiozinho assim, tudo bem? Isso é uma associação em série, ok, galera? Quando os resistores estão no mesmo fio. Aqui eu tenho 3, mas pode ser 4, 5, quantos resistores você quiser no mesmo fio, tá bom? Olha que interessante, galera. Então eu vou ter aqui, ó, uma diferença de potencial total, que eu vou chamar de U, é esse U grandão aqui, é a diferença de potencial entre o A e o B, ok? E eu tenho a diferença de potencial que fica em cada resistorzinho. Cada resistor desse aí vai segurar um pouquinho de diferença de potencial para ele, um tanto de volts para ele, certo? E eles vão ser percorridos por correntes elétricas, ok? Vai ter uma corrente elétrica passando por esses resistores. Quais são as características da associação em série? O que você tem que saber? Galera, tem que saber o seguinte: quando a associação é em série, a corrente que passa pelos resistores é igual. Então aqui nesse caso, ó, a corrente 1 é igual à corrente 2, que é igual à corrente 3. Então a corrente é igual. Pensa, é a associação em série. Se é série, o I é igual para todo mundo. O I é igual para todos os resistores da minha associação, que estão em série, ok? E quanto ao U, professor? Já falou que o I é igual, tá bom, já entendi. Mas e o U? Galera, o U, ele, se você somar o U de um resistor com o U do outro com o U do outro, aí você vai ter o U total. Então vamos lá, ó. Olha que interessante. Na associação em série, a corrente que passa pelos resistores é a mesma, mas a diferença de potencial total ela é dividida para cada resistor, ok? Então vai ter uma diferença de potencial no 1, no 2 e no 3. Se você somar a diferença de potencial, você vai ter o total. Por exemplo, imagina que no 1 eu tenho 10 volts, no resistor 2 eu tenho 30 e depois eu tenho 50. Se você fizer 10 mais 30 mais 50, 90 volts vai ser a diferença de potencial total, ok? Tudo bem? Então, ó, na resistência em série a corrente é a mesma, na associação em série a resistência é a mesma, desculpa, a corrente é a mesma e a tensão, a DDP, ela é dividida em cada resistor, tudo bem? Beleza, pessoal? Olha que interessante. Agora, olha só. Imagina que você não quer usar 3 resistores, porque você lembra da primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz o seguinte, ó, a tensão é igual a R vezes I, não é? U é igual a R vezes I. Você fala assim, professor, mas que R que eu vou usar aí nesse caso para o meu circuito todo? Qual que vai ser o R que eu vou utilizar se eu tenho 3 R's? Qual R que eu vou botar na primeira lei de Ohm? Galera, para você fazer isso, você tem que calcular uma resistência chamada resistência equivalente. O que é uma resistência equivalente, pessoal? É um valor de resistência que, se você pegar ele e tirar os 3 resistores e colocar um só resistor com aquele valor de resistência equivalente, aquela resistência vai deixar passar a mesma corrente que esses 3 estão fazendo passar, tudo bem? Então, o que é resistência equivalente? É você pegar esses 3, tirar do circuito, jogar fora e colocar só um, cujo valor de resistência valha pelos 3. Entendeu? Deu para entender? E como que eu calculo, professor, esse tal valor de resistência equivalente que vale pelos 3? Galera, no caso da associação de série de resistores, quando eles estão todos alinhadinhos, tudo no mesmo fio, tudo no mesmo ramo, a resistência equivalente, pessoal, ela é a soma das resistências.
Então, se eu tenho 3 resistores, R1, R2 e R3, a equivalente é só somar a R1 mais R2 mais R3. Por exemplo, imagina que o R1 vale 10, o R2 vale 20 e o R3 vale 30. Se eu somar 10 mais 20 mais 30, você vai ter a resistência equivalente que vai dar 60 ohms. Tudo bem? Aí se eu tirar os 3 resistores R1, R2 e R3 e colocar um de 60, vai deixar passar a mesma corrente que passava antes. Beleza, pessoal? Tudo bem? Deu para entender a ideia do que é resistência equivalente? É claro que eu estou dando um exemplo com 3 resistores, mas se tivesse 5, você somaria os 5. Se tivesse 10, somaria os 10. Se tivesse 50, somaria os 50. Tudo bem? É só você somar que você acha a resistência equivalente. Lembra que série soma, ok? Série, a resistência equivalente soma. Então, tudo bem? Vamos revisar para não ficar tão jogado? Pessoal, a associação em série é quando está no mesmo fio, pessoal. É quando tem os resistores no mesmo fiozinho, ok? A corrente é igual para todos eles, ok? E a tensão, galera, é dividida para cada resistorzinho. Então, se você tiver 100 volts, você vai ter 100 volts dividido em 3, ok? Não igual. Eu não estou falando que divide 3 de maneira igual. Vai depender do valor da resistência, ok? Mas ela é dividida, não é igual para todo, não é 100 volts para todo mundo. Tudo bem? Beleza? E a resistência equivalente é só você fazer a soma dos valores da resistência que estão em série. Se eu tiver 10 resistores em série, eu vou somar a resistência 10 vezes, deles 10 vezes, entendeu? Tudo bem? Beleza, galera? Então, série soma. Série, o I é igual. Aí, pessoal, olha que interessante. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos. Olha só, eu tenho aqui, ó, esse circuitinho aqui, ó. Eu tenho um U que vale 220 volts. Eu tenho 2 resistores em série, ó. Eles estão no mesmo ramo, no mesmo fio. Para calcular a resistência equivalente, 10 mais 100. Certo? Vai ficar 110 ohms, essa vai ser a resistência equivalente desse de cima. Nesse aqui de baixo, pessoal, ó, eu tenho 20 volts, eu tenho 2 mais 3, qual que é a equivalente? Ué, a equivalente vai dar 5 ohms, é só somar, pessoal, é muito tranquilo, é só somar, tudo bem? Beleza? Para calcular o REC, para calcular a resistência equivalente. Nesse de baixo aí, galera, ó, perceberam que tem um Kzinho antes do símbolo do ohm? Galera, esse K significa 1000, certo? Então, esse, no caso, seria ali, ó, em vez de 10 kΩ, esse seria quilo, viu?Esse K é quilo. Em vez de ser 10 kΩ, você poderia falar 10.000 ohms, ok? Você pode trocar o K ou falar quilo ou falar 1000. Então, seria 1000 ohms no R2 e 5.000 ohms no R3, certo? Então, vamos lá, ó. 10 kΩ mais 1 kΩ mais 5 kΩ, a equivalente dessa associação em série, certo? Vai dar 16 kΩ. Essa é a resistência equivalente. É só você fazer a soma. É muito tranquilo, não é verdade, pessoal? Associação em série, a corrente é a mesma, a resistência equivalente é só você fazer a soma e a tensão é dividida para todos os resistores. Não de maneira igual, depende da resistência. Se as resistências forem iguais, aí sim você pode falar que a tensão se divide igualmente. Mas se não for igual, quem tem maior resistência fica com maior tensão. Tudo bem? Vamos lá, galera, exercíciozinho, ó. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistência 10 ohms e 100 ohms é 220 volts. Qual é a diferença de potencial entre os extremos do resistor 10 ohms? Ele quer qual que é a DDP aqui, ó. Qual que é a DDP aqui? Galera, para você calcular a DDP que fica em um resistor específico, você precisa achar a corrente que passa por ele, certo? Então, ó, se você achar a corrente que passa por ele, a tensão desse de 10 é só você fazer R vezes I. Então, a tensão desse é só você fazer 10, que é a resistência desse, vezes o I. E a desse aqui tem que fazer 100 vezes o I. E para achar total, ou você soma a tensão desse com esse para dar o total, ou você calcula a equivalente e depois faz que a tensão total é a resistência equivalente vezes o I. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Primeiro passo, então, é calcular a equivalente. A resistência equivalente é 110, ele colocou aqui pra gente, ó, REC vezes I, 110. E a corrente, então, ó, se você passar aqui, a corrente total, que vai passar pelos dois resistores, lembra que a corrente é a mesma, certo? A corrente não muda quando a associação é em série, ela não muda a corrente. Vale 2 amperes, então passa 2 amperes nesse e passa 2 amperes nesse. Aí, para você calcular só a tensão no de 10, se você fazer R vezes I. Ué, o R vale 10, a corrente vale 2, vai ficar 20 volts. Então, fica 20 volts nesse. Se fica 20 volts nesse, me fala quanto fica nesse. Ué, fica 200 volts, né, pessoal? Por que fica 200 volts? Porque 20 mais 200 tem que dar 220, que é o total. Tá bom? Beleza? Tudo bem, pessoal? Ó, mais um exercício, pessoal. Ó, dois resistores de resistência 5 ohms e outro de 10 ohms são associados em série fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão U1 medida nos terminais R1 é igual a 100 volts. Nessas condições, determine a corrente que passa por R2 e a tensão em seus terminais. Galera,
Então, ó, eu tenho dois resistores associados em série, tá bom, pessoal? Se está em série, ok? Vamos calcular aqui, ó. Primeiro, ele te deu qual que é a resistência do R1, ele falou que é 5, e falou que a tensão é o 1, ele falou que vale 100 volts, então ele te deu não a tensão total, ele te deu a tensão só do resistor 1. Então, para você calcular isso, para você fazer isso, pessoal, vamos calcular a corrente que passa. Porque concorda comigo que a corrente que vai passar pelo R1 é a mesma que vai passar pelo R2? Por quê? Porque já que a associação é em série, a mesma corrente que passa no de 5 passa no de 10. A corrente é igual, é série, o I é igual. Então, calculando aqui a corrente que passa pela primeira lei de Ohm aqui só no resistor R1, você vai fazer, ó, o 1 vale 100, o R1 vale 5, você calcula que a corrente vale 20 amperes. A corrente valendo 20 amperes, como é a mesma corrente que passa pelos dois R1 e R2, aí já era, galera. O U2 vai ser o R2 vezes o I, certo? Mas o R2 nós temos, vale 10. E o I vale 20. Então vai ser que o U2 vai dar 200 volts. Tudo bem? Beleza? Então, ó, 100 volts fica no R1, 200 volts no R2. Se ele pedisse a tensão total seria 100 mais 200, daria 300 volts de tensão total. Tudo bem, galera? Belezinha? Ó, e a resistência equivalente daria 15 ohms, né, pessoal? Porque é só somar 5 mais 10. Pessoal, associação em paralelo, olha que interessante, é o outro tipo de associação que nós temos, tá bom? Então vou ter os resistores aí agora em ramos diferentes. Perceba que esse ramo aqui é um ramo, esse ramo aqui é outro ramo e esse ramo aqui é outro ramo. Eu vou ter resistores em ramos diferentes, em fios diferentes, tudo bem? Isso é uma característica da associação em paralelo. Tudo bem, galera? Só tomar uma aguinha aqui. Beleza, galera. Olha que interessante. Agora aqui, pessoal, nós teremos a ideia inversa, ok? Nós teremos a ideia inversa por quê, pessoal? Ó, lá na associação em série, nós tínhamos que a corrente era a mesma em todos os resistores e a tensão era diferente em cada um deles, né? Se dividia de maneira diferente, dependendo da resistência. Aqui é o contrário, né? Então, qual que é a dica? Lá para você lembrar, você fala o nome assim, ó, associação em série, porque você vai lembrar que é o I, que é igual, certo? E aqui para lembrar, você fala assim, ó, associação em paralelo, quem que é igual? Então, pessoal, é o U, certo? Então, ó, o I agora vai se dividir, vai chegar um I total aqui, e esse I total vai se dividir em 1, I2 e I3. E aí, se eu somar o I1 mais o I2 mais o I3, ele volta a ser o I total. Então essa aqui, lembra que antes era lá na associação em série, era o U que você somava para dar o total? Agora aqui é o I que você soma para dar o total, entendeu? É o I que vai se dividir para cada resistor. Enquanto que a tensão de cada um deles vai ser igual. Ó, a tensão do 1 vai ser igual à tensão do 2, que vai ser igual à tensão do 3, que vai ser igual à tensão total nesse caso aqui. Tudo bem? Então, beleza? Ó, agora em paralelo, o U é igual e o I se divide. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilinho, né? Agora que interessante, eu trouxe para vocês aqui, ó, as maneiras que pode aparecer uma associação em paralelo aqui, ó. Olha que interessante. Isso aqui é uma associação em paralelo, perceba que eles estão em fios diferentes, certo? São percorridos por correntes diferentes, tudo bem? Então, tudo que uma associação em paralelo tem, aqui tem também. Então, essa aqui é uma associação em paralelo de resistores. Olha outra aqui, galera, ó. R1, R2, R3, R4, na verdade RN, porque pode ter quantos resistores você quiser em paralelo, tá bom? Isso aqui está em paralelo porque está em fios diferentes. A corrente que vem daqui total, ela vai ser uma corrente que vai se dividir em 4 correntes aqui. Cada uma vai passar em um resistor e vai somar e vai voltar a ser aqui, tudo bem? A corrente total. Mas a tensão em cada um aqui, ó, a tensão nesse, a tensão nesse, a tensão nesse, a tensão nesse, que é a diferença de potencial, vai ser igualzinho, tá bom? Porque é paralelo, o U é igual para todo mundo. Beleza, pessoal? Ó, olha que interessante. Agora, aqui na resistência, na associação em paralelo, nós também podemos calcular uma resistência equivalente. Nós também podemos pegar todos esses três, nesse caso aqui, esses 3 resistores e trocar por apenas um resistor com uma resistência que deixa passar a mesma corrente I total, tá bom? Então, ó, qual que é a ideia? Nós queremos pegar esses 3 resistores, jogar fora, pegar só um e colocar aí. Mas eu tenho que calcular o valor desse 1 para que ele deixe passar a mesma corrente no meu circuito. Como que a gente calcula esse valor de resistência? Agora não é tão simples quanto em série que era só somar não, viu, pessoal? Agora é um pouco mais difícil. Olha que interessante. Para você calcular a resistência equivalente numa associação em paralelo, você tem que fazer o seguinte, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Se tivesse 4, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5.
independente do número de resistores, tá bom, pessoal? Se tivesse 10 resistores, você faria isso até 1 sobre R10. E depois fazer a continha e calcular quanto que é a resistência equivalente, tá bom? Então olha que forma um pouco mais complicada. Não é simplesmente somar, você tem que somar os inversos, tá bom, da resistência. Lá você somava direto, né, em série. Você somava, se era 10, 20, 30, somava 10 mais 20 mais 30. Aqui se for 10, 20, 30, 1 sobre equivalente vai dar 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30, tá bom? E aí tem que fazer, tirar MMC, tem que fazer tudo aquelas continhas de soma de fração que vocês já conhecem, tá bom? Então essa aqui é a forma que calcula esse equivalente de uma maneira mais geral, tá bom? Qualquer número de resistores que esteja em paralelo, você calcula dessa forma aqui. Mas calma, pessoal. Tem casos, e são muitos os casos, em que você pode deixar essa forma um pouco mais simples, mas são casos especiais. E esse jeito aqui é o que vale para toda ocasião, para todo exercício. Qualquer problema que tenha associação de resistores em paralelo, você pode usar essa fórmula. No entanto, quando você tiver apenas dois resistores em paralelo, olha que interessante, aqui eu tenho só dois em paralelo, ó, o R1 em paralelo com o R2, certo? Professor, não tem um jeito de deixar aquela equação um pouco mais simples? Claro que tem, pessoal. Quando eu tenho dois resistores, e muito cuidado, eu só posso ter dois resistores em paralelo, tá bom? Se for 3, essa forma já não vale. Okay? Se for 4, a forma já não vale. Tem que ser só dois em paralelo. Se for só dois em paralelo, você pode fazer produto pela soma. É só você fazer R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Você faz produto pela soma. Aí você já vai ter a sua resistência equivalente, que eles chamam aqui de R total, tá bom? Então, ó, quando tem dois, faz produto pela soma, muito mais simples do que fazer aquela soma dos inversos que eu passei para vocês, tá bom? Então, mas só vale quando tem dois. Toma cuidado, é um caso especial. Quando tiver um exercício que tiver dois, você usa produto pela soma para calcular equivalente, tá bom? E quando for resistores iguais, também dá para fazer um jeito mais fácil. Ó, galera, que interessante, ó. Eu tenho R em paralelo com R, em paralelo com R. Eu tenho três resistores em paralelo que são iguais. Eles têm o mesmo valor de resistência. Por exemplo, 10 ohms em paralelo com 10 ohms em paralelo com 10 ohms. Ou 100 ohms com 100 ohms com 100 ohms, certo? Quando você tem resistores iguais, para calcular a resistência equivalente, basta que você pegue a resistência de um deles e divida pelo número de resistores. Por exemplo, se eu tivesse 30, 30, 30, a equivalente seria 10, que era só fazer 30 dividido por 3, certo? Que é o número de resistores. Se fosse 60, 60, 60, seria 60 por 3. Se fosse 4, pessoal, se fosse 40, 40, 40, 40, seria 40 por 4, entendeu? Daria 10. Então, N é o número de resistores, tá bom? E o R é a resistência de cada um deles. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, para calcular equivalente, ó, para calcular equivalente de uma sucessão em paralelo, essa fórmula aqui é a fórmula geral, ok? Essa é a geral. Mas se tiver dois resistores, tem um caso especial, produto pela soma. E se forem resistores iguais, aí você pode fazer R dividido por N, onde o N é o número de resistores em paralelo que tem resistência de valor igual. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilinho, né? E aí, com esse valor de resistência equivalente que você vai achar, você pode fazer o URI, por exemplo, e descobrir a corrente total, ou então descobrir qual que é a tensão total, tudo bem? Lembrando que no paralelo, o U é igual e a corrente vai se dividir para cada resistor. Ok, galera? Olha que interessante, um exercício. Na figura abaixo temos um circuito formado por três resistores ligados em paralelo. Determine o valor da resistência do resistor R e da corrente I. Ele quer que você calcule quanto que vale esse resistor R e quanto que vale a corrente que passando de 15 ohms. Beleza, pessoal? Olha que interessante, ó. Se ele te deu a corrente que passa pelo de 20 ohms, você consegue calcular qual que é a DDP desses pontos aqui, né? A DDP daqui até aqui você consegue calcular, né, pessoal? Porque é só fazer R, que é o 20, vezes o I, certo? U é igual a R vezes I. O 20 nós temos e o 0,3 ele deu pra gente. Então a DDP desse ponto até esse ponto, que é onde está esse resistor, vale 6 volts, tá bom? Lembra que esse 6 volts agora é a DDP, é o U desse resistor de 20 ohms. Só que lembra, a associação em paralelo, o U é igual para os três resistores. Então esse 6 volts vale para o R de cima e vale também por 15 ohms de baixo, ok? Então agora, determinando a corrente I, galera, ó, você já tem quanto que vale a resistência do resistor de baixo, vale 15 ohms. E agora você sabe também quanto que vale a DDP, vale 6 volts. Se você jogar no U igual a R vezes I, você vai determinar quanto que é a corrente. Vai ficar aqui, é igual a 6 dividido por 15, que vai dar 0,4 amperes. Ok, galera? E aí ele pediu qual que é o valor da resistência R. Galera, olha que interessante. Para você calcular o valor da resistência R, pessoal, olha só. A resistência total é a soma das resistências, não é? Então, desculpa, a corrente total
é a soma das correntes. Então, é a corrente que passa nessa, mais a corrente que passa nessa, mais a corrente que passa nessa. Se eu somar as três, eu vou ter a corrente total que vale 0,8. Então, vamos lá, ó. 0,8 vai dar 0,4, que eu já calculei que é a corrente nesse, mais 0,3, mais a corrente que passa aqui. Eu sei que vou falar que vale I. Se eu fizer essa continha, galera, vai ficar que a corrente que passa no resistor R é apenas 0,1 ampere. 0,1 ampere é a corrente que passa aqui. Ué, mas agora eu tenho a corrente que passa aqui e eu também tenho a DDP, porque a DDP é 6 volts, já que está tudo em paralelo, 6 volts é aqui, aqui e aqui. Então eu sei que o U vale 6, o I vale 0,1, eu determino assim dessa forma a resistência R, que vale 60 ohms. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Mais um exercício. No circuito esquematizado abaixo, determine a resistência equivalente entre os extremos A e B. Galera, olha que interessante. É apenas 2 resistores. Dá para fazer, ele vai fazer usando a fórmula, mas dá para fazer usando apenas produto pela soma. Olha que interessante, galera. Ele usou a fórmula geral aqui, ó. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aí substituiu, o R1 vale 30 e o R2 vale 20. Fez a continha tirando o MMC e chegou que a corrente vale 12. Galera, olha que interessante. Faz produto pela soma. Faz o produto. 30 vezes 20. 30 vezes 20 dá 600, tá bom, galera? 30 vezes 20 dá 600. 600 dividido por 50, que é a soma, vai dar 12 ohms. Olha como é muito mais rápido fazer produto pela soma, tá bom? Beleza, pessoal? Dá 12 ohms certinho, que nem deu fazendo a fórmula geral, fazendo a fórmula que vale sempre. Isso porque eu só usei o produto pela soma porque eram 2 resistores. Toma cuidado, certo? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e ótimos estudos a todos.